A gente fez uma live sobre materiais de engenharia, uma live espetacular, foi uma verdadeira aula com o Bruno Oliveira da Additiva 3D BASF. E eu peguei aqui um corte onde ele explica no detalhe como funciona a impressão 3D de metal com impressoras como as nossas aqui, FDM. Então é isso que a gente vai assistir agora. Deixa o like, se inscreve no canal, quero ver você com a gente. Muita gente, aluno, seguidor, pergunta para mim, deve perguntar para você também. E a bendita impressão 3D em aço, em metal, em impressoras FDM. Fala um pouquinho do 316L, fala um pouquinho do processo, fala da sinterização, do debinding. Isso aqui eu quero mostrar para vocês é um novo mercado para impressão 3D. Por que eu busco a impressão 3D de um plástico com fibra, de um plástico de engenharia? Muitas vezes é para imprimir uma peça que tenha propriedades de uma peça metálica, a resistência de uma peça metálica, a rigidez de uma peça metálica. E se agora eu falo para vocês que a gente tem a possibilidade de ter uma peça metálica de fato, em um processo que inicia com a impressora 3D que imprime o mesmo PLA, o mesmo ABS, o mesmo nylon com fibra de vidro, com fibra de carbono. Isso que é essa tecnologia que a BASF tem e que é parceria com diversos fabricantes de impressoras. Eu gosto do que o cara da MatterHex fala, é uma maneira fácil e acessível de produzir peças metálicas. Agora muda o jogo, porque se eu estou sempre querendo substituir o metal, agora eu tenho a possibilidade de fabricar o metal. A impressão 3D com plástico ela é bem objetiva. Eu imprimo e eu tenho a minha peça. Eu posso fazer pós-processamento, acabamento, annealing, posso sim, mas não é uma necessidade. Aqui, para impressão 3D metálica, como está sendo apresentada aí, essa é uma peça em 316L, eu tenho 3 etapas. Começa na impressão 3D convencional, como qualquer outro filamento, em temperaturas que são realmente acessíveis para as impressoras convencionais. Ele tem ali atrás 2 Ultimakers, que são impressoras desktop que atingem 300 graus Celsius, 290, acho que uma delas chega a 310 porque produz peças com o policarbonato com fibra de vidro da BASF. Mas então, com uma temperatura de 250 graus, eu já consigo fazer a extrusão desse material. Por quê? Esse filamento ele não é puramente metal, ele é algo que a gente chama de compósito. O compósito é algo que mistura 2 materiais. Ele mistura partículas metálicas da minha liga, ou seja, do 316L ou do 174PH, com um plástico. E esse plástico utilizado é o poliacetal. E é por causa desse poliacetal que está cheio de partícula metálica, cheio mesmo, porque 90% do filamento é metal, é por causa desse poliacetal que eu consigo imprimir ele numa impressora que atinge a 250 graus Celsius, vai fazer meu material fluir e depositar camada por camada até eu ter a minha peça final. A gente tem aqui o professor Silvio, o mestre Silvio, que ele é especialista em poliacetal, quebrou a cabeça há muito tempo, acompanho, e hoje ele manja muito, ele consegue imprimir assim, com maestria. Recado rápido, você vai gostar disso. A Black Academy vai começar. Você vai ter a chance de comprar os nossos cursos, de se inscrever nos nossos cursos por um valor único no ano. É a oportunidade que você tem de entrar na 3D Print Academy. Link na descrição, entra para a lista de espera do curso, você já vai estar automaticamente na Black Academy. Quero te ver com a gente. Realmente um dos plásticos mais desafiadores, mas que nesse filamento que a gente está falando agora, por ter muita carga metálica, ele acaba se estabilizando um pouco mais, a gente não tem aquela questão tão grande do empenamento. Mas aqui o que a gente tem que entender? Quando a peça sai da impressora, ela tem exatamente a mesma composição do filamento, ou seja, ela é um compósito de plástico com várias partículas metálicas. Eu preciso de um pós-processamento, obrigatoriamente, para que eu chegue na peça metálica. E esse pós-processamento é bem conhecido da indústria, principalmente da indústria de injeção metálica, e se chama debinding e sinterização. Debinding significa remoção do ligante, remoção da fase plástica. Então, o poliacetal ele foi essencial para que eu conseguisse imprimir, para que eu conseguisse ter uma peça impressa mecanicamente que se sustente, mas ele tem que ir embora, porque eu preciso fazer uma fase,
etapa que para metalurgia é muito importante, que é a sinterização. Eu vou remover o plástico no debinding e aí as partículas metálicas que estão só em contato uma com a outra, eu vou colocar num forno de sinterização. Só um parênteses, porque ali no vídeo ele mostrou, né, 230 a 250 graus Celsius na impressora. Isso realmente não é algo que para o metal seja, nossa, eu estou processando metal numa temperatura assim. Não acontece nada com a partícula metálica, ela continua rígida, sólida, da mesma maneira ali. Acontece a transformação do plástico, a fluidez do plástico. E depois do debinding, eu fico com essas partículas em contato uma com a outra e vou para o forno de sinterização. Steve Cox, um dos grandes mestres, ele é uma das grandes vozes da impressão 3D metálica. Ele está mostrando ali o que é a etapa de sinterização. É a etapa em que eu vou colocar num forno, aqueço o material, aqueço numa temperatura bem alta e essas partículas vão começar a coalescer, elas vão começar a se unificar, se densificar. E todo o espaço vazio que eu tinha ali, que foi deixado pelo plástico que foi embora, começa a ser ocupado. O que esses caras fazem é algo muito parecido com o que a gente desenvolveu com um parceiro aqui no Brasil. Por quê? Cara, ter uma impressora FDM, ok. Ter o filamento metálico, que já antecipa, ele tem um valor agregado muito maior do que o filamento plástico de PLA, eles não competem, eles nem são para a mesma aplicação, então ele tem um valor agregado maior e por isso um custo maior também. Ok, é fácil querer que o usuário tenha essas duas coisas, mas exigir que se tenha um centro de debinding e sinterização é algo mais complexo. E é por isso que a gente tem parceiros que prestam esse serviço de debinding e sinterização aqui no Brasil. Uma das empresas é uma empresa de injeção metálica, assim como é a CMG, que o processo de injeção metálica utiliza esse mesmo pós-processamento, e aí eles prestam um serviço de debinding e sinterização. E sai a peça verde, eu falo peça verde, é a peça que sai da impressora. A gente chama ela de A verde. E eu volto de lá uma peça 100% metálica. Isso faz com que o quê? Que a impressão 3D metálica fique mais acessível. Se é um material que está cada vez mais em alta e que vai solucionar meus problemas industriais, eu ter acesso a essa tecnologia a partir de uma impressora de filamentos é uma grande jogada. A gente sabe que custos de máquinas de pó metálico, que é a principal tecnologia de impressão 3D metálica, tem um custo muito elevado, não são fáceis de operar. Quando a gente reduz essa barreira inicial, cara, fantástico. Vou deixar mais vídeos aqui para você assistir e aproveita, entra para Black Academy, link na descrição, lista de espera do curso. Te vejo no próximo vídeo desta que não é uma simples escola de impressão 3D, nós somos a 3D Print Academy. Obrigado por ter chegado com a gente até o final desse vídeo. Te vejo no próximo. Tchau!